meus queridos, como está escrito aqui, né? Sou o Anildo Sampaio Dutra, Cascavel, no Paraná. E hoje sábado, hoje é 9, né? 9, estou bem certo, de 2021, vivemos aí uma época de pandemia, algo que eu nunca tinha experimentado e nem visto, e tenho ouvido muitas pessoas dizerem isso também, que nunca tinha, eu acho que nunca aconteceu, não sei, eu acho que não. Mas não é sobre isso que eu quero falar, eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor. Quero agradecer aos que estão assinando e assinaram o canal Despertai, e as mensagens também de incentivo que vocês têm mandado, tem sido muito bom para mim. E também peço oração para que eu possa ter sabedoria ao abrir a palavra do Senhor, pois a palavra de Deus, ela nos traz muita responsabilidade quando a gente abre ela para falar, porque devemos falar aquilo que ela é, sem aumentar e sem diminuir nada. Eu quero falar um pouco hoje, o título dessa mensagem é Não vos conheço. Está lá em Mateus capítulo 7, verso 15, eu vou ler alguns versículos. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Bom, nesse versículo nós já vemos que o Senhor Jesus, ele está dizendo que nós devemos cuidar, acautelar dos falsos profetas. Então, uma das verdades aqui é que os falsos profetas, eles existem. Que Jesus está falando dos falsos profetas. Então, às vezes você pensa, isso não existe, isso são conversas que um pregador fala, outro... Não. Jesus está dizendo, cuida, acautelai-vos dos falsos profetas. Então, não tenha dúvida que eles existem. Como é que esses falsos profetas se apresentam? Jesus também disse, e ele falou assim, eles vos apresentam disfarçados em ovelhas. Então não é que muitas vezes, não é que você vai procurar os falsos profetas, eles se apresentam. E hoje nós temos essa grande facilidade de que entre dentro da nossa casa, via internet, e televisão, e YouTube e outras coisas, as imagens das pessoas pregando, e são muitas pregações. Quando você vê o Facebook, muitas pregações, muito mesmo. Pessoas pregando de todos os lados, de todos os jeitos, cantando. Então tem muita coisa. E eu não vou ficar aqui apontando, olha, cuidado com fulano que ele é falso, cuidado com ciclano que ele é falso, com o outro que não é falso. A palavra de Deus nos diz que nós devemos procurar ver essas coisas. Então ele diz assim, que eles apresentam disfarçados em ovelhas. Às vezes o discurso é lindo, é bonito. Às vezes a voz é interessante, mas são disfarçados. Por dentro, isso é a vida deles, não tem nada a ver com o cristianismo, com seguidores de Jesus. Mas são lobos, roubadores. E agora, às vezes a gente pensa assim, mas Anildo, como é que eu vou saber quem é falso e quem é verdadeiro? Bem, eu confesso que às vezes pode ser que a gente não identifique rapidamente, porque hoje você vê uma pessoa pregando, mas você não conhece, não convive com ele todo dia. Assim, quando a gente está na igreja local, onde a gente reúne, tudo bem, às vezes a gente convive com a pessoa.
Mas quando a pessoa prega só via sistema, internet, essas coisas que eu citei aqui, você não convive com ela todo dia. Você ouve as mensagens, mas mesmo assim, dá para você verificar o que essa pessoa está pregando e quais são as suas intenções. Mas eu não conheço a vida dessa pessoa em casa como marido, como mulher, como filho, como vizinho, nos negócios. Muitas vezes eu não sei isso, porque eu só vejo ele pregando assim. Então essas coisas, porque até nisso dá para saber quem é uma pessoa verdadeira e quem não é. Como que uma pessoa verdadeira, ele vive uma vida toda torta e ele quer pregar o evangelho? Então fica difícil. Só que essas coisas eles não falam e a gente não consegue saber. Muito bem. Mas mesmo nos discursos, dá para perceber, se você ler sua Bíblia, você vai saber que esse discurso não condiz com a palavra de Deus. E o Senhor Jesus disse assim: toda árvore que não produz bom fruto, ele está usando uma linguagem figurada, falando árvore, mas ele está falando de gente. A mesma coisa quando ele fala lá em cima de ovelhas, ele está falando de pessoas, de lobos, está falando de pessoas, não está falando do bicho lá, o animal. Ele está usando uma figura simbólica para que a gente possa entender o assunto. E toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim pelos seus frutos, Mateus 7:20, assim pelos seus frutos os conhecereis. Frutos é a vida da pessoa, a vida que ele leva. Então esses são os frutos. Mas o Senhor Jesus ainda disse, esclarecendo esse assunto, no versículo 21 ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Gente, existe uma grande diferença entre falar e viver. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Dizer, gritar, falar, Senhor, 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 expressar o nome do Senhor, falar o nome do Senhor, cantar no nome do Senhor. Isso as pessoas fazem. Mas o que o Senhor Jesus diz aqui a respeito disso, ele fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor, mas ele diz assim no final do verso 21, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. É obediência, não é falar. Falar todo mundo fala, mas precisa ver se essa vida dessa pessoa que fala, ele está em obediência diante de Deus. Então aqui o Senhor Jesus Cristo mostra, nem todo o que diz. Tem gente que, porque o fulano está com a Bíblia na mão e falando de Deus, então é de Deus. Existe uma portinha ali, está falando de Deus, já vai entrando, não quer nem saber. A gente tem que ter uma certa cautela, um certo cuidado com essas coisas. Porque nem todo que está gritando o nome do Senhor por aí é de Deus. É um pouco assim, meio complicadinho, mas não é difícil de identificar. Não é difícil de identificar essas pessoas. Então, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Mas aquele que faz, isso você tem que observar, a vontade de meu Pai que está nos céus. Vamos para mais uma coisa interessante nesse texto. Verso 22. Muitos naquele dia. Bom, antes de continuar, nós precisamos ver que haverá um dia de prestação de conta para todos nós. Então muitos, olha só, não são poucos, não é alguns. Quando a gente fala alguns, parece que é ali uns 5, 6. Mas ele diz muitos. Muitos naquele dia. Então haverá um dia, não é naqueles dias, mas naquele dia. Porque haverá um dia.
E essas pessoas prestarão conta do que elas estão fazendo. Preste atenção que eu não disse estava fazendo, nem estará fazendo. Elas estão fazendo atualmente nos nossos dias. Essas coisas existem por aí, gente. Esses falsos mestres, falsos profetas, eles estão aí. Estão nos nossos dias, estão vivendo por aí. Né? Então tá, muito naqueles dias hão de dizer-me, quer dizer, eles vão falar isso para Jesus. Preste bem atenção na frase. Muitos naquele dia hão de dizer-me, eles vão falar isso para Jesus. Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Você preste atenção ali, se você pegar a tua Bíblia, que eles farão uma pergunta. Está lá o sinal, é uma pergunta. São muitos, não são poucos, que dirão que expeliram demônios, fizeram milagres, muitos milagres, expeliram demônio, profetizaram em nome de Jesus. Gente, ouça isso. Tudo é feito em nome de Jesus. Não se iluda. Às vezes você, mas eles estão fazendo em nome de Jesus. Mas é em nome de Jesus que fazem. Não se iluda com essas coisas. Não, mas o fulano fez isso em nome de Jesus. Mas é mesmo, o Jesus está falando. Usam o nome de Jesus, estão usando o nome de Jesus, mas eles não pertencem a Deus. Essa é uma realidade. Eles não fazem parte da igreja do Senhor Jesus. Eles não pertencem a Deus. Será que é difícil a gente entender isso? É difícil a gente buscar conhecimento na palavra de Deus para identificar os falsos mestres, os falsos apóstolos e os falsos profetas? Então ele está dizendo, em teu nome, preste atenção, muitos naquele dia. E eles falam tudo o que eles estão fazendo. Mas o verso 23 diz assim, então lhes direi, Jesus vai dizer isso para eles. Então lhes direi explicitamente, ou seja, abertamente, de uma forma que eles compreenderão. Muito bem, Jesus dizendo, nunca vos conheci. Eu não conheço vocês, no sentido aí de ser meus discípulos, não. Eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Tem pessoas usando o nome do Senhor Jesus em tudo, mas praticam iniquidade. Fazem isso para o seu bel prazer, para angariar fundos, lucros e muitas coisas. Então Jesus está dizendo, não vos conheço. Apartai-vos de mim. Sai fora, não tenho conhecimento de vocês. Todos que praticais a iniquidade. Não vos conheço. Irmãos, amigos, essa é uma mensagem muito, muito profunda para nós. Os nossos dias são muito difíceis. Preste atenção. Os dias são maus, diz a Bíblia. Os dias são difíceis. Por quê? Também nós temos a nossa parte, a gente abandonou nossa Bíblia. Cadê a sua Bíblia? Você tem Bíblia? Onde que ela está? Passa um tempo com Deus, com Cristo, para você conhecer as verdades da palavra de Deus, para que você não seja enganado. Esse é o meu desejo, o desejo do meu coração. Busque o conhecimento na palavra de Deus. Peça orientação do Senhor, que o Espírito Santo te oriente ao ler a palavra de Deus, para que você fique bem informado a respeito
dos falsos profetas, dos falsos mestres, que vos apresentam disfarçados em ovelhas. Infelizmente, muita gente tem seguido isso, para tristeza dos verdadeiros servos de Deus e, com certeza, do Senhor Jesus. Não vos conheço. Esse é o título desse pequeno vídeo. E se você gostou, se você achou interessante, quiser compartilhar com alguma pessoa, com alguém que você acha que vai ser benéfico a ela, pode fazer isso. Se você quiser assinar o canal, eu fico contente. Se você quiser mandar mensagem, eu fico muito feliz também. E que nós tenhamos um bom final de semana. Hoje é sábado, amanhã é domingo. Se o amanhã nos pertencer, que possamos estar aproveitando a nossa folga para que a gente possa buscar conhecimento na palavra de Deus. Aquele abraço, canal Despertai, desejo a vocês todas essas coisas, mas procure conhecimento. E veja o que o Senhor Jesus Cristo diz: não nos conheço. Que Ele nos abençoe. Amém? E até o próximo vídeo.